Deixa eu ver se fica. Legal, com a gente Zé Renato Carpi, vai falar sobre as principais mudanças de gestão de projetos a partir do PMBOK, 7ª edição. Professor, obrigado, fique à vontade. Está aparecendo aqui. Obrigado, Breda. Um prazer. Oi, gente, alguns combinados aqui antes, tá? Fiquem à vontade em levantar a mão, em interagir, em abrir o microfone aqui. Não precisa necessariamente esperar terminar, tá? Isso daqui é um bate-papo. Depois vocês podem me falar aí o quanto vocês conhecem de projetos, para a gente poder entender também em que abordagem que eu coloco. Eu trago um tema aqui que, na verdade, é muito recente. Aliás, espero que vocês saiam melhores do que vocês entraram dessa palestra, tá? Que tenham conhecimento quando a gente terminar aqui. É um tema extremamente novo, porque para todos que conhecem o PMBOK, né, do PMI, o guia de projetos, ele mudou de edição praticamente aí faz uns 3 meses no máximo, né? Começou com a versão em inglês e agora já está saindo em outras línguas, já tem a versão em português também. Só que é interessante essa versão porque ela traz, não digo uma ruptura, mas uma mudança muito grande em relação à 6ª, a 5ª e a 4ª edição, por exemplo, que era guiada por uma outra maneira, tá? Então, como o professor Breda falou, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Sou professor José Renato, sou professor de MBA em projetos, em marketing, comunicação, sou docente há 15 anos, completei 15 anos de docência em graduação e há muito tempo agora em pós-graduação apenas, né? Trabalho numa consultoria aqui na Bu Consultoria, que faz transformação de projetos ágeis, faço mentoria com algumas pessoas também, em particular, sou palestrante em gerenciamento de projetos, sou certificado PMP, trabalhei, como diz, né, professor Breda, além de dar aula, a gente trabalha, né? Eu trabalhei muito tempo em indústria, trabalhei na Bosch, em Campinas, né, na Rexroth, trabalhei na SMC Pneumáticos, em empresas de equipamentos por 20 anos, e hoje trabalho com consultoria. E fui voluntário do PMI São Paulo também por muito tempo. Comecei como voluntário, fui gerente de projetos, gerente de programa, e terminei o meu voluntariado lá como diretor de marketing e de comunicação e de projetos sociais, até pouco tempo atrás, aqui no capítulo São Paulo também, tá? Bom, antes de mais nada, só para a gente ir aquecendo os motores e entendendo os temas que a gente está falando de gerenciamento de projetos, há pouco tempo atrás também, o segundo que nós tivemos online devido à pandemia, né? O Seminário Brasileiro de Gerenciamento de Projetos do PMI, que aconteceu em 20 e 21 de agosto, cujo tema foi a construção do futuro é agora, e que percebam, olha só a mudança de temas que a gente vem entendendo nesse constante crescimento. Eu costumo dizer que o mundo hoje ele cresce em progressão geométrica, não em aritmética, ele cresce muito rápido, e nós temos que nos adaptar à mudança constantemente. Guardem essas duas palavras para daqui a pouco. Então, olha alguns temas: tecnologia e inovação e pessoas na era da mudança. Interessante a palavra inovação, porque a gente vai entender daqui a pouco onde que encaixa, que tipo de abordagem de projeto eu uso para fazer um projeto de inovação, onde por muitas vezes eu tenho incerteza de escopo ali dentro, né? Agilidade estratégica, ou seja, eu não vou falar de agilidade, de métodos ágeis só no tático operacional, eu vou falar em nível estratégico, eu vou falar em nível de portfólio, eu vou falar numa coisa que a gente chamou de business agility, para tratar a agilidade como um todo, em termos da corporação. Outro tema que foi abordado recentemente, que está fresco aí, né, com tendências, como fomentar com o seu time o desenvolvimento intraempreendedor, trazendo muito em pauta algumas abordagens de projeto que você não tem uma hierarquia vertical, aquela, sabe, diretor, gerente, supervisor, aí você tem o time. Não, em princípio, hierarquias horizontais, onde, por exemplo, numa metodologia Scrum, você tem papéis, né, papéis de Product Owner, de Scrum Master e de time de desenvolvimento, onde, em princípio, por ser horizontal, eu não tenho
ninguém cobrando ninguém, mas sim todo mundo colaborando com todos. E isso causa uma auto-organização e maturidade do time. Por isso o intraempreendedorismo, para você saber correr mais risco do que o normal. E uma liderança holística, ou seja, eu não posso liderar apenas pontualmente, eu tenho que ter uma liderança em que eu entenda uma série de fatores hoje em dia, principalmente quando eu tenho projetos híbridos, com abordagens híbridas, para poder entregar o maior valor possível dentro do meu projeto. Muito bem. Então, o tema aqui da palestra é exatamente esse. Até poucos meses atrás, o guia que oficialmente era utilizado, né, o mais atual, era o Project Management Board of Knowledge, né, o PMBOK, em sua sexta edição, onde ele tinha uma característica de áreas de conhecimento, dessas 10 áreas de conhecimento aqui trabalhadas, ou seja, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, né, já tinha mudado de recursos humanos, virou recurso apenas, comunicações, riscos, aquisições e a parte de integração, como o próprio nome diz, integrando essas outras 9 áreas de conhecimento. Dentro dessas 9 áreas de conhecimento, elas eram compostas por 49 processos, onde cada processo desse eu tinha entradas, ferramentas para compilar essas entradas e transformar essas informações em saídas, ou seja, 49 processos distribuídos aqui dentro dessas 10 áreas de conhecimento, né, de uma abordagem um pouco mais preditiva, pensando-se em um escopo um pouco mais fechado, um pouco mais definido, para eu trabalhar com processos. Então, sexta edição era assim, quinta, quarta, eu vinha, por exemplo, se você pegar a quinta edição, eu tinha 47, foram para 49 processos, mudou alguma coisa da quarta para a quinta, foi incorporada uma 10ª área de conhecimento, que era stakeholders, partes interessadas, mas assim, sempre num caráter de melhoria daquilo que eu já tinha, perfeito? Na 7ª edição, houve uma mudança muito grande. Em que sentido? Eu não tenho mais processos, eu não tenho mais áreas de conhecimento. Eu botei o guarda-chuva aqui, que seria um exemplo bacana de entender o seguinte: agora, se eu pensar no preditivo, se eu pensar em qualquer outra coisa, ele está, em princípio, sendo coberto pelo PMBOK 7ª edição. Ou seja, esse guia, ele funciona, de fato, como um guarda-chuva. Mais ou menos a gente vai entender, olha, quer usar preditivo? Quer usar PMBOK 6? Usa. Quer usar Scrum? Usa. Quer usar disciplina Agile? Usa. Quer usar XP? Usa. Quer usar Safe? Usa. Falando de uma série de abordagens e metodologias, frameworks que a gente tem hoje em dia em projeto. Então, acabou muito aquela mística que muita gente olhava para o PMI e falava assim, PMI é cascata, PMI é water, o negócio agora é ágil. Não, eu estou usando um guarda-chuva agora exatamente para poder mostrar tudo isso. Vou mostrar o como e porquê de tudo isso para vocês. Então, olha só, antigamente, olha, na 6ª edição, eu tenho o guia, né, que é o guia standard, né, que ele é voltado muito pela norma ANSI, que a gente vai ver, onde eu tinha iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Na 7ª, tudo isso daqui, o standard mudou para o que eu chamo de, vamos pensar assim, de 12 princípios de gerenciamento de projetos. A gente vai ver daqui a pouco. E o próprio guia PMBOK, então, é como se fossem 2 livros em um aqui dentro, tá? Sempre foi assim. O próprio guia, ele passou das 10 áreas de conhecimento para 8 domínios de desempenho. Então, olha, por isso que eu estou frisando na mudança, que até a 6ª edição
foi, sabe aquele negócio? Ah, bota mais uma parede na casa, constrói mais um cômodo, dá um ajuste. Agora não, agora mudou. Olha só, eu não tenho mais áreas de conhecimento, eu não tenho mais as fases do ciclo de vida. Eu tenho, ao invés de 10 áreas de conhecimento, eu tenho 8 domínios de desempenho e 12 princípios de gerenciamento de projetos. Aqui, então, ó, como vocês podem ver, a gente vai ver alguns outros daqui a pouco, eu tenho 8 domínios de desempenho agora. E olha só, como eu falei para vocês aqui, né, ó, quando o standard, né, como a gente fala, ele é regido pela norma ANSI, que é essa norma, ó, PMI 99001 de 2021, que é relativa ao PMBOK 7ª edição, né, e ela é baseada pelos princípios. Então, como eu falo assim, olha, é como se fosse o DNA da pessoa que quer exercer a profissão de projetos, independente da abordagem que ela vai usar. Se é preditiva, se é interativa, se é híbrida, seja ela qual for. Né? Então, como eu coloquei aqui, se aplicam a toda e qualquer atividade de conexão e ideias de resultados. Perfeito? Lembrando, podem abrir o microfone e me parar quando vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Se estiver claro, até aqui a gente caminha um pouquinho, porque aí eu vou começar a falar exatamente desses 12 princípios que o PMBOK 7 traz aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma consideração? Tranquilo? Então, olha só, se a gente for pensar, mas o que é esse princípio, Zé Renato? Eu costumo dizer assim, olha, o princípio é uma estrutura de como você vai abordar ou como você deve abordar algo, né? Você pode abordar de diferentes formas em diferentes contextos. Por isso que, novamente, cai nessa ideia do guarda-chuva. Eu não tenho mais, em princípio, uma sequência de processos a seguir. Eu posso formar o que eu preciso para entregar valor no meu projeto. E a gente costuma brincar que esses 12 princípios, na verdade, vocês vão começar a conhecê-los agora, que, na verdade, esses princípios a gente devia, e, na verdade, aprendemos, né, desde criança. Né? Se alguém no mundo ainda não sabe, deveria saber lá desde criança. Não tem muito nada de novo, mas são coisas importantíssimas que podem ser pautadas pelo projeto. Então, ó, um primeiro princípio, né, da intendência, que a gente chama, tem sempre a tradução em inglês aí que eu coloco, porque tem versões diferentes. As versões estão disponíveis, né, português e inglês, para quem é sócio do PMI, consegue fazer o download gratuito. Quem não tem disponibilidade lá, consegue comprar em livrarias aí, já está disponível também o guia, tá? Então, o que fala esse princípio? Ó, ele tem muito a ver com o código de ética, né? Com compliance, ou seja, seja diligente, você como gerente de projeto ou profissional de projetos, tá? Seja diligente, respeitoso, atencioso com a sua equipe e com as suas partes interessadas. Esse princípio ele abrange responsabilidades tanto dentro como fora da organização. Por que fora também? Porque o meu cliente está fora da organização, o meu fornecedor está fora da organização. Então, eu não posso fazer isso só de uma maneira interna, perfeito? Então, aqui ele pede para você ser um guardião preocupado e cuidadoso com o trabalho da empresa. A gente vai entrar no mérito daqui a pouco de missão, visão e valores, para exatamente entender o que ele está querendo dizer aqui. Né? Então, ó, muito parecido até com o código de ética do PMI. Né? Ele tem muita ligação, né? Para quem não sabe, o PMI, independente do PMBOK, ele tem um código de ética de quem presta certificações ou quem pratica as boas práticas de projeto, tem um código, vamos dizer assim, de regras a seguir para fazer uma boa gestão. Então, ele fica muito alinhado a isso, né? Para você ter exatamente um comportamento exemplar, para você ter respeito ao próximo, dar valor, colaborar com a equipe. Por muitas vezes,
você vai prestar exames preparatórios, quando eu era no presencial ainda do PMP, e quando você vai fazer a aplicação, por muitas vezes, ele pergunta assim, olha, que tipo de projeto que você trabalhou, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas você pode mentir? Pode. Só que se o PMI pegar, ele é muito aquele, assim, olha, eu acredito em você, só que não pisa na bola comigo, né? Então, seja ético, faça o certo para você colher os melhores benefícios no final. Então, essa intendência, ela inclui integridade, cuidado, confiabilidade e conformidade com tudo aquilo que eu estou fazendo, tá? Então, esse é o primeiro dos 12 princípios que vem de novidade aí no PMBOK 7ª edição. Um segundo é a própria equipe. Pensando em equipe aqui, numa criação de como eu vou abordar a equipe, tá? Porque depois, pessoal, vocês vão ver que eu tenho equipe lá também nos domínios de desempenho, tá ok? Então, equipe, eu grifei essa palavra porque todo gerenciamento de projeto, toda liderança de projetos que eu tiver, eu tenho que formar uma equipe colaborativa. E eu tenho que formar uma equipe comprometida com tudo aquilo que eu estou fazendo. Tem uma história, não sei se vocês já ouviram essa fábula do porco e da galinha, não sei se vocês chegaram a ler já. É uma história assim, simples, que a galinha chega para o porco e fala assim, porco, vamos montar um restaurante? Ele fala assim, não sei não, como é que vai chamar? E a galinha fala assim, bacon com ovos. E ele fala assim, não, obrigado, eu não quero. Eu estaria comprometido e você envolvida, ou seja, eu estaria dando um pedaço da minha carne e você não estaria tão envolvida, né? Estaria apenas não estaria tirando um pedaço da sua carne, dando sangue para aquilo, né? E isso, essa fábula, quem usou esses tempos atrás foi o Flávio Augusto, né? Que é o autor do Geração de Valor, do livro. Ele é dono da Weiser, né? Da Escola de Idiomas. Foi dono do Orlando City há pouco tempo atrás, né, do time de futebol lá nos Estados Unidos, e num programa de esporte perguntaram para ele por que o teu time nos Estados Unidos vai bem e os times brasileiros estão mal, né, das pernas financeiramente, uma série de coisas. Aí ele contou essa história do porco e da galinha. Ele falou que ele estava comprometido com o time dele. Se tivesse um boleto para pagar no dia seguinte, ele tinha que pagar, porque senão ele começaria a quebrar o time. E aqui, por uma questão estatutária, de presidência, essas coisas, muitas vezes uma gestão deixa problemas, deixa dívidas para outra gestão. Ou seja, está mais envolvida do que comprometida. Então, toda equipe de projeto que você pretende formar, tenha certeza que eles vão estar comprometidos e que eles vão estar em caráter colaborativo. O que é isso? Essa figura ilustra muito bem isso. Ainda bem que o furo não é do nosso lado. Não. O problema, a entrega do projeto tem que ser de todo mundo. Eu não posso ir para uma reunião e fazer com que ela funcione como status report. Eu não posso ir para uma reunião e falar assim, olha, eu fiz minha atividade, tá bom, posso ir embora? E deixar o restante. Pode ter um colega seu com problema e precisando de ajuda. Se você terminou sua atividade antes, você pode muito bem levantar a mão e ajudar ele com outra atividade, porque o objetivo, o interesse do projeto é o mesmo sempre, né? Por isso que eu falo do trabalho colaborativo, e a gente vai falar daqui a pouco. Ninguém nunca consegue entregar o projeto sozinho, ou fazer atividades individuais, às vezes não vale a pena. Pensa o seguinte, se você tem 3 atividades para entregar, e cada um está trabalhando em uma, pode ser que no final você fique com 80% pronto cada uma, mas nenhuma entregue. Se cada uma for um objetivo, você está com 80% de 3 objetivos prontos, mas você não entregou valor em nenhum. Você não fez nenhuma entrega. Imagina que é uma pizza, vocês estão com fome, cada um começa a fazer uma pizza de um sabor, chega no final, eu tenho 3 pizzas 80% prontas, ou seja, não dá para comer nenhuma.
Agora, se eu falar assim, poxa, corre o risco da gente não entregar nenhuma, vamos nos unir os três e fazer uma primeira inteira, 100%? Então, poxa, eu entreguei um valor, eu consegui comer. Então, vale muito mais, às vezes, eu entregar um objetivo do que ficar com 3 a entregar. Perfeito? Então, pensem sempre nisso. Crie um ambiente não destrutivo e não nocivo. Para quê? Para que eu tenha colaboração dentro dele. E crie, como eu falei, um ambiente de colaboração onde todos entendam seu papel e contribuam para o objetivo do projeto. Então a gente vai ter uma série de fatores envolvidos aí, ok? Que daqui a pouco na outra parte do time eu também comento, tá ok? Então, ó, primeiro princípio, a intendência, né? A parte ética de compliance. O segundo, a parte do time, da formação de um time colaborativo. Um terceiro princípio, olha eles aí, né? Partes interessadas, os famosos stakeholders. Lembrando que stakeholders são pessoas ou entidades ou fornecedor, cliente, que podem interferir positivamente ou negativamente dentro do seu projeto, né? E aqui é interessante a gente entender esse princípio pelo seguinte, há uma confusão muito grande entre gerenciar e engajar. Aqui eu tenho que efetivamente engajar meu stakeholder, né? Que não significa gerenciá-lo, em princípio, né? Eu não posso considerar o meu stakeholder como uma peça que eu mexo no tabuleiro, como uma manipulação. A gente deve trazer essas partes interessadas para o ambiente do projeto, criando, assim como no time, uma abordagem colaborativa, transformando, vamos dizer assim, transformando ameaças ou stakeholders que podem atrapalhar alguma coisa em relação ao objetivo do projeto, para que eles sejam promotores do projeto, para que eles estejam interessados e que tragam oportunidades para dentro desse projeto. Perfeito? Então, engajamento. Então, a gente está falando várias palavras interessantes aqui. Ó. Lembra que a gente falou? Ó, esses princípios a gente conhece há muito, lá desde criança. Mas parece besta, mas em muito projeto não acontece. Por isso que, e por isso do guarda-chuva, né? O PMBOK está falando assim, ó, independente de você estar usando PMBOK, Scrum, Kanban, Disciplina Agile, Prince2, use esses princípios para qualquer abordagem que você fizer, para qualquer framework que você utilizar. Perfeito? Então, ó, ética e compliance, colaboração, engajamento. Quarto princípio, esse é na verdade, hoje em dia ele é muito falado e ele é um que eu diria que é um dos pilares aí desse novo PMBOK, né? Que é valor. Entrega de valor, o foco no valor. E eu até coloco aí, né? Olha a palavra que eu grifei agora, benefício. Ou seja, o que eu vou entregar de benefício, de legado, tanto para o meu projeto ou empresa, internamente, como para o meu cliente. Perfeito? Qual é o legado que eu vou deixar de tudo isso? A gente vê alguns exemplos aí de projetos Brasil e fora, que alguns deixam legado, principalmente no esporte, alguns deixam legado e alguns, infelizmente, não deixam legado. Então, quando eu estiver fazendo um projeto, independente da abordagem, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou gastar tempo e energia para quê no final? O que eu quero ter no final como resultado, como benefício, como valor? E valor, como eu coloquei aqui embaixo, né? Importância e utilidade de algo. Cada cliente pode definir o valor de maneiras diferentes, o pacote de valores de uma maneira diferente, né? Qualquer item que eu vá comprar num supermercado, nem sempre eu compro, vamos falar de marketing um pouquinho aqui, ó. Nem sempre eu compro por preço, concorda? Eu posso comprar pela estética, pela embalagem, eu posso comprar pela qualidade, eu posso comprar por uma série de valores que eu escolho naquele momento trazer. Então, aqui é a mesma coisa. Então, ó,
trabalhando constantemente no projeto. E uma pergunta: estou entregando valor para a minha organização ou não? Não é simplesmente... Pessoal, isso é esse triângulo de projeto, né, que o pessoal fala normalmente, custo, prazo e qualidade, e tem um quarto que é o escopo, não é simplesmente mais... Isso daí é um pequeno pedaço do seu projeto hoje em dia. Não é mais só entregar no custo, no prazo, na qualidade e o escopo que eu queria. É entregar benefício para a organização. É ser efetivo. Ó, eu coloco até lá em cima, né? Efetividade, eficiência e eficácia. Alguém sabe a diferença dos três? Eu posso ser eficiente, vamos supor, olha, faça esse projeto e entregue esse escopo. Beleza? Entreguei tudo bonito, como a gente viu ali, ó. Custo, prazo, qualidade, escopo, perfeito. Legal. Eu fui eficiente. Só que eu fui eficaz? Por exemplo, eu entreguei alguma coisa que contribuiu com a visão estratégica da empresa, com o sonho de futuro da empresa, de querer ser líder de mercado, por exemplo? Esse projeto estava alinhado à visão? Não. Poxa, então para que eu gastei tempo e energia? Que benefício esse projeto me trouxe, mesmo eu sendo 100% eficiente com ele? Né? O ideal é você o quê? Ser eficiente e eficaz para que na soma dos dois eu seja efetivo. Ou seja, valor, eu preciso falar o seguinte: esse projeto que eu vou fazer, ele vai contribuir, ele vai entregar que valor para a empresa, para a estratégia da empresa? Que benefício, que legado ele vai deixar para isso? Aliás, eu pergunto sempre, né? Vocês sabem missão, visão e valor da empresa de vocês? Decor? Não precisa ser exatamente vírgula por vírgula, mas você sabe o significado do que se trata e você pratica isso no seu dia a dia? Ou você só tem aquela carteirinha no bolso, quando vem o auditor da ISO, ele pergunta para você a missão, visão e valor, você tira para ler na hora para ele? Vocês conhecem? Vocês trabalham dia após dia alinhados com a missão, visão e valores da empresa de vocês? Então, aqui, esse é o grande ponto. O que eu vou entregar de valor, o que eu vou deixar de benefício e de legado quando terminar o meu projeto. Então, olha só, lembrando, né? Ethic, compliance, colaboração, engajamento e benefício. Perfeito? Os primeiros 4 princípios aqui, em que não necessariamente eu preciso fazer nessa ordem, tá, pessoal? Eu coloquei uma ordem simplesmente aqui contemplando os 12. Quinto, visão sistêmica. Eu costumo dar esse exemplo da panela aqui também, ó. Conhecer, avaliar e responder às interações do sistema. É enxergar todos os fatores externos, tudo que está ao seu redor, para ver se o projeto ele está bem ou não. Tem aquela brincadeira, né, que o pessoal falava do Garrincha, que na Copa, não sei se de 58 ou 62, o técnico chegou para ele e falou assim: olha, você vai pela direita hoje, você dribla o ponta direita, você dribla o lateral, vai até a linha de fundo, cruza a bola mais ou menos na marca do pênalti, o nosso centroavante vai estar lá, ele vai cabecear a bola no campo esquerdo superior do goleiro e a gente vai fazer 1-0 e ganhar o jogo. E aí ele ficou pensando e falou assim: o senhor combinou com outro time isso? Ou seja, eu não posso achar que o meu projeto, só ele existe e nada ao meu redor vai mudar. Aliás, a gente vai falar de um princípio que é, de fato, o change, a mudança. Exatamente porque, olha como eu coloquei aí, seu projeto está dentro de uma panela. Ele tem água, tem hora que ele esquenta, pega fogo, tem hora que ele esfria. Tem uma série de fatores fora dele que vão impactar diretamente no projeto. É como se o projeto fosse uma engrenagem em um sistema infinitamente maior que ele,
e que você nunca pode tratar como um sistema isolado. Se você tratar ele como algo isolado, assim como se você tratar a sua equipe com trabalhos individuais e isolados, você não vai ter sucesso para entregar quem? Esses benefícios aqui no final. Você vai ter muito mais dificuldade, a colaboração é muito maior. E entender o sistema, às vezes, está na tua cara. Tem um vídeo, professor Breda, não sei se o senhor já viu, e os colegas também, tem um vídeo de uma dinâmica em que o treinador ele traz uma série de CEOs, de diretores de empresa, para fazer uma dinâmica que era montar uma bicicleta. Então tinha as regras lá, tinha as peças da bicicleta, só que não tinha todas as ferramentas. Eram alguns times, e um time tinha algumas, outro tinha outras, e assim por diante. E tinha uma pessoa passando, que a gente conhece aqui em gerenciamento de projetos como opinião especializada, que era exatamente o técnico, né, que sabia montar tecnicamente a bicicleta. O que aconteceu? A competição e não a colaboração era tão grande que o que aconteceu? Ninguém pedia emprestado ou negociava as ferramentas que faltavam. Eles tentavam dar um jeito e montar. Ninguém tinha a humildade de perguntar para o técnico, como, imagina, né, uma bicicleta só, eu sei montar esse negócio. Ou seja, acabou o tempo e nenhuma bicicleta foi montada totalmente. Sabe aquele negócio que eu falei da pizza agora? Todo mundo está com 70% da bicicleta montada? Olha que legal, não tive nenhuma entrega rápida. E aí o que aconteceu? Uma série de crianças carentes entraram de surpresa para poder, porque falaram para elas que elas iam ganhar uma bicicleta. Imagina a cara dessas pessoas, desses CEOs, quando viram as crianças. Aí, lógico, a partir daí começou um trabalho com as crianças junto, colaborativo, todo mundo emprestando ferramenta, tal. Mas olha só se eles colaborassem desde o começo. Será que na empresa de vocês não é assim também? Eu não enxergo coisas simples ao meu redor, acho que o meu projeto está no centro do mundo e acabo isso, tá? Isso, colaboração é fundamental. Tá aqui nesse princípio até, né? Ó, no princípio do time. Então, às vezes, tem coisa na minha cara, do meu lado na empresa que eu não enxergo, né? Mas se eu levar para um caráter colaborativo, todo mundo cresce. Próximo, né? Que não poderia... e aí eu quero entrar num mérito aqui, né? Ah, liderança, professor. Ah, mas no Scrum não tem chefe. Bom, primeiro que a gente acho que já esgotou, o professor Breda deve ter falado N vezes com vocês sobre um chefe, um líder, características, né? Que a gente já sabe, mas, assim, independente de ser Scrum, de ser qualquer... eu tenho horizontal, eu não posso ter líder? Posso. Não necessariamente um líder precisa ser um gerente, um diretor. Eu posso ter liderança. Lembra que a gente viu um tema lá do intraempreendedorismo do time? Eu posso ter líderes dentro do meu time, sem problema nenhum. Tanto técnicos como as N abordagens e características de liderança. Mas eu tenho que ter. Então, eu preciso demonstrar características de liderança. Assim, como eu coloquei aqui, né? Se está diante de um desafio, se algo é novo, um projeto que é único e temporário, a liderança tem que trabalhar para um time melhor, para um melhor engajamento de parte interessada, para um melhor respeito aos valores que o projeto vai produzir. Na verdade, um líder, o papel do líder é fazer com que o time ele funcione como uma orquestra, né? O maestro seria o líder. O que o maestro faz? Ele sabe tocar piano? Pode até saber. Ele sabe tocar violino? Pode saber ou não. Mas o que ele tem que saber? Ele tem que saber dizer o que cada um faz em que momento. Perfeito? E aí cabe à equipe harmonizar tudo isso e fazer com que a música saia. Então, essa liderança no projeto, independente, novamente, pensando no guarda-chuva, independente da abordagem, ela tem que acontecer. O que não pode acontecer, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, é o Costa Concórdia, que naufragou. Lembram disso? O comandante, como eu coloquei aqui, né? O gerente de projetos nunca abandona o navio.
independente se o projeto está com o custo estourado, se está atrasado, se está acontecendo qualquer coisa com ele. Né? Nesse navio, não sei se vocês lembram, o comandante ele foi para a terra, começou a dar uma série de desculpas e foi para a terra. E falavam assim para ele, volte imediatamente, tem pessoas lá ainda. E ele começava a dar uma série de desculpas e ficou em terra. Ou seja, abandonou o barco. Ou seja, gerente de projeto não abandona o barco. Não seja como ele, não seja como o comandante desse navio. Né? Então, só relembrando, ó, ética, compliance, né? Colaboração, engajamento, benefício, tomar cuidado com os fatores externos e não entender que o seu projeto é único, é a única coisa que existe, e ter liderança, né? Fazer com que o projeto, a equipe do projeto funcione como o quê? Uma orquestra. E vocês podem começar a perceber, quando eu falo equipe aqui na liderança, ele se conecta com o time aqui, desse princípio. Então, esses princípios, pessoal, eles se conectam continuamente, tá ok? Eles não são independentes. Assim como a gente fala da colaboração da equipe, os princípios não são individuais, eles se conectam individualmente, não, coletivamente com os outros 11, né? E também com os 8 domínios de desempenho. Esse daqui é um dos que eu mais gosto, pessoal. É exatamente porque eu começo a ouvir algumas coisas e a gente tem que desmistificar isso em projetos, que é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, agora é ágil, temos que ser ágil. Esquece cascata. O ágil, os frameworks, a metodologia, as abordagens iterativas vieram para contribuir e muito para projetos, mas não é uma bala de prata. Nada é receita de bolo. Eu costumo dizer que eu gosto da palavra depende, porque seria muito fácil na nossa vida ter uma receita que resolvesse para tudo, né? Não é assim. Por isso que eu tenho o quê? Uma caixa de ferramentas para poder trazer. Então, olha só, eu preciso adaptar, o Taylor ele meio que costura tudo isso, né? Eu preciso adaptar com base no contexto de projeto que eu tenho. Então, o ágil não vai servir para tudo, o tradicional não vai servir para tudo. Pode ser que eu tenha que fazer um modelo híbrido com características preditivas e características ágeis para poder resolver o meu problema do projeto e entregar o objetivo e os benefícios que eu estou esperando dele. Né? Então, a gente coloca uma frase sempre muito interessante. Um tamanho serve para todos? Né? Não serve. Que vem, né? One size fits all. Eu tenho que adaptar a abordagem para diferentes necessidades do projeto. É como se fosse um canivete suíço, um leque de opções. Então, você que quer ser um profissional de projetos, tenha a sua caixa de ferramentas e não uma única ferramenta para consertar ou para fazer todos os consertos. Quando você vai consertar alguma coisa na sua casa com essa caixa aqui, ó, vocês estão vendo? Você não olha para o problema, vê qual é o problema, baseado no problema você não escolhe uma delas. E um segundo problema pode ser que você não use a mesma, que você use uma segunda ferramenta. É a mesma coisa. Você vai olhar para o seu projeto e vai falar assim, escopo bem consagrado, bem fechado, então, tradicional. Vou usar a sexta. Lembrando, a sexta edição do PMBOK não foi substituída por essa sétima. Essa sétima complementa a sexta. Então, a sexta está válida com as 10 áreas de conhecimento para você utilizar uma abordagem preditiva. Perfeito? Use e abuse da sexta edição. Continue usando ela, quando necessário, dentro dessa caixa de ferramentas. Então, eu vou fazer um projeto de inovação. Opa, eu tenho incerteza total ou muita incerteza de escopo. Vou utilizar uma metodologia ágil, então. Né? Então, para cada abordagem, para cada necessidade, eu uso tradicional, eu uso ou preditivo,
eu uso interativo, eu uso híbrido, vai depender muito do que eu preciso. Outro, né, que já é conhecido, vocês podem encontrar na 6ª edição, eu continuo prezando pela qualidade do meu projeto. O que é prezar pela qualidade? É construir qualidade nos processos e nas entregas, sempre. Satisfazer as necessidades do seu cliente, que vai estar usando o produto do seu projeto. E hoje a gente percebe, pessoal, que satisfazer as necessidades ou fidelizar o meu cliente está cada vez mais complicado, concorda? Fazer um produto similar hoje está muito fácil e eu tenho 15 concorrentes às vezes. Onde que eu ganho nessa qualidade? No serviço. Então, quem consegue fornecer produto e serviço ao mesmo tempo hoje está nadando de braçada, está ganhando. E o serviço hoje, tudo bem que a gente está na pandemia, mas se a gente parar para pensar um pouquinho antes, ele está muito complicado, né, pessoal? Não sei se com vocês também acontece, mas você vai pedir às vezes um café só, você vai num restaurante, numa loja de roupa, o atendimento, ele está muito aquém daquilo que teoricamente você esperava. Exato, Thaís, muito difícil. Uma vez antes da pandemia, eu estava indo para São Paulo, parei num restaurante de estrada e fui tomar um café, né, com pão de queijo, pedi para o rapaz, e o rapaz começou a falar: o senhor quer um pouquinho de chantilly, o senhor quer açúcar adoçante, esse pão de queijo dá para pôr requeijão, dá para pôr outras coisas. Sabe, ele me deu um atendimento que acho que fazia anos que eu não recebia, eu até assustei. Só que vocês concordam, esse atendimento, em termos de qualidade, teria que ser o básico, concorda? Ele fez uma coisa que para mim destoou, porque eu não recebia aquele atendimento básico há muito tempo, né? E eu fiz uma coisa, no começo, acho que hoje eu mudaria, mas a intenção final foi, chegamos ao objetivo, né? Eu virei para o menino e falei assim: teu chefe tá aí? Teu gerente tá aí? Ele até assustou, né, coitado, achou que eu ia reclamar dele. E aí ele chamou o gerente, foi meio para trás da máquina de café ali, e eu virei para o gerente dele e falei assim: olha, não perde esse garoto. Esse garoto me deu um atendimento espetacular, tá? Mosca branca aqui. Não deixa ele sair, tá? E aí ele deu um sorriso e acho que ele foi para casa aquele dia falando assim: olha, eu estou no caminho certo, eu preciso continuar com esse nível de qualidade para os meus projetos de vida, para tudo que eu estou fazendo. Mas vejam, é o que eu falei, era uma coisa que tinha que ser comum, padrão. Mas quem está percebendo que com um serviço eu ganho cliente, está ganhando muito dinheiro e muita oportunidade. E por último, satisfazer as necessidades legais do projeto, né? Isso tudo vai envolver aspectos de qualidade também. Então, só relembrando novamente, né? Já passamos pela compliance, colaborativo, engajamento, benefício, visão sistêmica, liderança, o tailoring, o costurar, o escolher a abordagem, qualidade, agora complexidade. Já ouviram falar nessa palavra VUCA? Estamos hoje num ambiente complexo do mundo VUCA, onde eu tenho volatilidade, onde eu tenho incerteza, complexidade e ambiguidade. Nós estamos numa era de informação muito grande, onde antigamente eu e o professor Breda, não sei se mais alguém, para fazer um trabalho de escola, a gente pegava a Barça, lá ia na biblioteca, lia tudo aquilo, fazia um resumo, comprava uma folha de almaço, você dá risada, né, Thaís? Comprava uma folha de almaço e entregava. Hoje, você vai lá no Google e digita uma palavra, aparece 100 opções para você. Só que, antigamente, a gente tinha certeza de idoneidade da informação. Hoje, como tem muita, a gente tem que ser seletivo. Quem garante que o primeiro link fala a mesma coisa que o segundo link do mesmo assunto? Então, a gente tem que saber gerir essa informação, gerir essa complexidade. Tem muito projeto que é complexo. E o projeto, para ser complexo, às vezes, ele não precisa ser grande. Aliás, a gente brinca, né? Projeto pequeno e projeto grandioso, às vezes, dá o mesmo trabalho. Então,
Faz um projeto grande, já que dá o mesmo trabalho, melhor fazer um grandioso, que você vai pegar muito mais experiência, né? Então, o PMBOK 7ª edição, ele não cita diretamente o VUCA, né? Mas ele dá muito a entender sobre esse ambiente complexo. E complexidade é inerente ao meu projeto. Por mais que eu tenha um escopo fechado, eu vou ter fatores internos sendo envolvidos ali dentro. Então, assim, nunca subestime o quão complexo o cenário que você está atuando vai ser e o quão complexo o seu projeto pode ser. Vou dar um exemplo simples de subestimar. Alguém acreditava numa pandemia em março de 2020? Quantos projetos, por exemplo, de lojas em shoppings que eu tinha de colegas que fizeram todo o estudo de viabilidade do projeto, aceitaram, estava construindo, estava para inaugurar a loja, tiveram que simplesmente abortar tudo por causa da pandemia, né? E percebam que conforme vai mudando os anos, pessoal, a gente teve greve de caminhão, a gente teve crises, a gente está tendo uma série de coisas que podem atrapalhar o projeto, tá? Então, tomem cuidado, porque eu tenho rede social influenciando o comportamento humano, o sistema, eu tenho muita incerteza e ambiguidade em coisas que eu vou realizar, e eu tenho muita inovação tecnológica. Eu tenho uma tal de indústria 4.0 chegando aí, onde não precisa ficar expert por enquanto, tá? Mas vai dando uma lida, pessoal. Vai entendendo como que uma impressora 3D, por exemplo, ela reduz tempo e custo de uma peça e faz com que uma linha de produção que poderia ficar parada perdendo dinheiro por horas, ela resolve o problema em questão de meia hora, de uma hora, tá? Eu tenho relatos em algumas empresas exatamente isso. Olha, eu fazia uma peça que custava R$ 7.000 e demorava 2 semanas para entregar no fornecedor, e agora com a minha impressora 3D caseira aqui, eu faço em 3 horas a peça a R$ 700. Então, veja, eu estou num ambiente de mudança constante e muito rápido, muito crescente. Então, eu preciso me adaptar, né? E ter esse pensamento da panela aqui, ó, para não ser pego de surpresa. Beleza? Complexidade, os nossos famosos riscos, mas aqui não, nos princípios, não como uma abordagem do PMBOK 6, que eu falo de análise qualitativa, que eu faço de análise quantitativa para poder ter contingência em relação ao meu orçamento, mas sim de como otimizar simplesmente as respostas aos riscos, né? De ser proativo em responder às ameaças e às oportunidades que aparecem, baseado num cenário complexo que eu tenho aqui anteriormente, né? E também entender que muito risco que eu não enxergo, eu não consigo mitigar, mas a partir do momento que uma vez enxergado, eu posso transformar ele em ativos e lições aprendidas para o futuro. Eu coloco sempre essa foto. Um amigo meu, uma vez, ele estava fazendo uma tubulação numa floresta, e ele falou que estava terminando já o projeto, e no meio do projeto foi lá um biólogo na floresta. Parecia um biólogo. E aí ele começou a olhar perto da tubulação, olhar e falou assim, viu, formiga rara. Botei uma formiga bonita aí, não sei se ela é rara, mas deve ser, né? Formigueiro raro aqui, ó. Não pode passar o tubo aqui, não pode devastar esse formigueiro, não. O que aconteceu? 30% de custo a mais e 4 meses de atraso, porque eles tiveram que desviar o tubo do formigueiro raro. Agora, dá para você imaginar se ia ter um formigueiro raro ali e que ele ia causar aquele impacto? Provavelmente nesse primeiro não, mas ele falou para mim, olha, o próximo projeto que eu tiver, a primeira coisa que vai ter no escopo é um biólogo. Ou seja, lições aprendidas, né? Então, aqui formas de otimizar as respostas aos riscos. E interessante aqui, né? Porque resposta ao risco, às vezes, não é difícil de você encontrar. O difícil é você encontrar uma resposta que
Que custe quanto? Que custe 0 para você mitigar. Porque resposta que custa é muito fácil. Só que você tem dinheiro, você tem contingência suficiente para gastar com uma resposta a um risco? Ou vale a pena deixar ele acontecer, que vai impactar menos o seu projeto? Então, esse é o grande desafio daqui. Ok? Outra coisa extremamente importante num mundo complexo que cresce muito rápido: adaptabilidade e resiliência. Perfeito? É como a gente fala, né? Adotar e abraçar a adaptabilidade e a resiliência dentro do seu projeto, principalmente com abordagens de escopo incerto. Então, já ouviram falar aquela velha frase, né? Quem mais sobrevive no mercado hoje em dia não é o mais forte, mas é o que se adapta melhor. Isso é um fato, pessoal. Se eu estou em constante mudança, eu preciso me adaptar constantemente também. E resiliência para aceitar as mudanças e se adaptar aos diferentes cenários que o projeto me traz, né? Quem não se adapta vai ter muita dificuldade de entregar os projetos. E por último, o 12º e último princípio aqui desses 12 do PMBOK novo é o change, são as mudanças, ou seja, permitir a mudança para alcançar o estado futuro previsto. Olha a palavra que ele usa, permitir a mudança, disponibilizar, facilitar a mudança. Por quê? Eu não preciso, acho que é errado entender que eu preciso evitar a mudança. Eu preciso fazer com que tudo aconteça exatamente como eu quero, ou como eu planejei. Se eu tenho um fator externo, isso não vai acontecer. Eu vou ter mudança, principalmente num mundo desse. Então, não precisa evitar, não precisa gerenciar e controlar ao nível de evitar e manter tudo no lugar, mas entender que mudança existe, né? E pode ser extremamente benéfico se você conseguir extrair o melhor da mudança, né? Trazendo oportunidade para a tua organização com a mudança. É que nem risco. Quando a gente fala em gerenciamento de risco, normalmente as pessoas pensam em risco como ruim, negativo, desgraça. Mas risco é oportunidade. Cabe a você, gerente de projeto, transformar um risco negativo em uma oportunidade para o seu projeto. Cabe a você, gerente de projeto, transformar uma mudança que possa trazer um malefício ao seu projeto em um benefício. Tá claro? Então, os 12 princípios nós passamos, só revisando, ó. E é o que eu falei, independente se eu usar Scrum, PMBOK, Prince2, Disciplina Agile, XP, Kanban, Scrumban, o que vocês imaginarem, eu tenho que guiar a minha abordagem por esses 12 princípios. Em tendência, né, a parte do compliance, equipe, partes interessadas, valor, visão sistêmica, liderança, o tailoring, que a gente chama, né, o costurar, o se adaptar à abordagem, qualidade, complexidade, riscos, adaptabilidade e resiliência e mudança. Dúvidas com esses 12 princípios, pessoal? Tá claro o que aconteceu ali nos princípios? O que o PMBOK está propondo nessa nova edição? Legal, Thaís. E aí, como eu falei, eu tenho 12 princípios e agora eu vou ter 8 domínios de desempenho, como a gente chama. E como foi traduzido aí para a versão em português. Que é o quê? Ó? O que é um domínio de desempenho? Ó, agora, na verdade, não é uma ideia, uma filosofia que eu tenho que praticar, mas eu não estou falando como no princípio. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de grupo de atividades relacionadas que eu preciso fazer, que são críticas para entregar os resultados buscados, os objetivos e os benefícios, os legados que eu quero deixar para o meu projeto. Não são processos,
Não tem mais 49 processos. Isso sexta edição, né? E não existe uma sequência definida. Eu vou começar a falar os 8 aqui, mas não é que nem, por exemplo, em alguns processos de planejamento dentro do PMBOK sexta edição, que eu tenho que seguir um processo. Então, por exemplo, lá eu tenho o processo de identificar o risco e fazer análise qualitativa do risco. Eu não consigo fazer análise qualitativa do risco sem ter o risco antes. Então, eu tenho algumas dependências. Aqui não. Aqui eu posso fazer qualquer um na sequência que eu quiser. Tanto que você vai ver, por exemplo, se eu tiver modelos híbridos aqui na abordagem, você vai ver numa mesma medição, por exemplo, OKR, KPI e análise de valor agregado, né, com curva S, tudo junto. E tá tudo bem. É isso que eu tô. Lembra da caixa de ferramentas? É isso que eu tô querendo usar para esse momento. Perfeito? Então, eu botei essa figura aqui, querendo mostrar exatamente, ó, imagina que cada ponto é um domínio, e olha como que eles se conectam. Eles estão completamente conectados um com o outro. E com os 12 princípios. Perfeito? Primeiro domínio, e um cuidado muito grande aqui. O primeiro domínio, assim como tem um princípio, ele se chama partes interessadas. Opa, igual, professor? Não é igual. Tem ideias, abordagens diferentes. Aqui, olha só, é um conjunto de atividades que reúne ideias para aplicar. Contém informações relevantes de comunicação. Como é que eu vou me comunicar melhor com o meu stakeholder para poder engajá-lo? Inclui atividades que abordam e que está a favor ou que pode estar contra elementos e processos. Então, ó, eu botei até em vermelho. Princípio e mesmo domínio não é o único suportado. O que eu quero dizer? O domínio parte interessada, ele não... Então, ó, os 8 domínios, eles suportam o acontecimento dos 12 princípios. Perfeito? Só que não quer dizer que o domínio parte interessada vá suportar apenas o princípio parte interessada. Ele pode ter ligação e interação com os outros 11 princípios. É isso que eu quis dizer aqui. E a gente costuma brincar o seguinte, né? Com partes interessadas e com equipe, não é amizade. Então, lembra que a gente falou, eu quero criar um ambiente colaborativo. Não necessariamente todo mundo precisa ser amigo de ir na casa para criar um ambiente colaborativo. Eu tenho que criar um ambiente profissional. Se eu for amigo, muito melhor. Mas o que eu tenho que garantir como objetivo do projeto é o profissionalismo na performance. Ok? Eu vou dar um exemplo de muito tempo atrás, vou chegar no extremo também, né? O time do Corinthians de 98, por aí, não sei se alguém chegou a acompanhar ou conhece, tinha Marcelinho Carioca, Rincon, Edilson e o Vampeta, e o Ricardinho ali no meio campo. Alguns ali daquele meio campo... Não, professor, mas é só um exemplo. Se o senhor quiser falar do São Paulo, também pode, viu? Eles se odiavam, chegavam no vestiário, era coisa de um querer bater no outro. Só que dentro de campo, aquele time foi campeão brasileiro. Então é isso que eu quero dizer aqui. Porque eu vejo muitas equipes assim, é tudo chapa aqui, tudo legal, mas não entregam nada. Então, criar um ambiente colaborativo, em princípio, ele tem que ser profissional. E claro, quanto mais amizade tiver, melhor. Mas, em princípio, é para chegar no mesmo foco, no mesmo objetivo. Mesmo porque alguém pode chegar amanhã no time e você não tem uma amizade com a pessoa, mas eu já tenho atividade para fazer e para cumprir. Perfeito? Então, primeiro, domínio de desempenho, partes interessadas. Segundo, equipe. O professor está de sacanagem, né? Está falando que não é a mesma coisa. O primeiro é partes interessadas, o segundo é equipe de novo, que tem lá em cima. Exatamente. Só que, novamente, lá eu vou falar o quê? Ambiente colaborativo, criação
Ideia de um time colaborativo. Aqui eu vou começar o quê? A colocar as regras e as responsabilidades, fazer o que a gente chama de team building no time. Eu vou analisar a cultura que o time está inserido, ou se mesmo eu tenho equipes multiculturais inseridas, para fazer com que aquele ambiente colaborativo que eu quero fique na prática. Porque imagina o seguinte, eu estou fazendo o ágil, por exemplo, esses tempos eu estava com um contrato com equipes multiculturais. Tinha gente da França, tinha gente da Nova Zelândia, tinha gente da Bulgária, tinha gente do Brasil. Primeiro, só o fato do fuso mudar faz com que você não tenha, às vezes, um horário adequado para todo mundo fazer uma daily, fazer uma planning, fazer uma cerimônia de Scrum. Perfeito? E aí você pode falar assim, mas ele está morando lá, dane-se, não pode. Só aí você vai o quê? Quebrar aquele senso de colaboração que você tem dentro do time. Tem que estar conectado à liderança, tem que ter o líder aqui no caso, e olha só, lembra que eu falei líder? Liderança, princípio conectado ao domínio equipe aqui. Tem que ter inteligência emocional para saber como que eu extraio o melhor de cada um do time. Tem que fazer com que a equipe, se for uma metodologia ágil, tenha uma maturidade, ou seja, uma equipe auto-organizada, que queira correr mais riscos, ou que saiba medir o risco que eu estou tomando. Tem que ter o senso de responsabilidade, pensando na equipe auto-organizada, e compartilhada de novo. Lembra da colaboração? O furo no barco continua o mesmo aqui. Né? Então eu tenho que pensar, não é um status report, eu não estou individualmente no projeto, eu não faço o meu e vou embora da reunião, está todo mundo junto, né? Se um errou, todo mundo, se um ganhou, todo mundo ganhou também. Então, stakeholders, equipe. O terceiro, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida. Então, é nesse momento que ele vai muito fortemente se conectar ao tailoring, que a gente falou agora há pouco. Então, olha só, baseado no meu cenário, baseado no meu escopo, que abordagem eu vou utilizar? Preditiva? Interativa? Tem inovação no meio? Poxa, cabe um híbrido? Eu vou fazer o planejamento em Waterfall, eu vou fazer tudo lá um cronograma lá no MS Project porque o meu cliente exige, mas eu quero fazer a execução em Scrum, em Ágil. Poxa, perfeitamente possível. Se vai entregar o máximo de valor que você está enxergando, faça, sem problema nenhum. Então, olha só, como escolher escopo certo, incerteza, inovação, critérios, fatores que ajudam essa abordagem. Então, quando a gente fala lá dentro do livro do PMBOK nos domínios, os capítulos eles são um pouco maiores, porque eles contam e eles dão muitas ideias de como você pode escolher a abordagem, né? Quais os critérios, os fatores que vão te guiar para você falar assim, nesse caso a ferramenta é preditiva. Na minha caixa de ferramentas tem que ser iterativo o modelo aqui. Opa, dá para eu fazer um híbrido. E quando a gente fala híbrido, não é 50-50 necessariamente. Eu posso fazer um híbrido de 80% uma, 20% a outra. Depende do cenário que eu tenho, depende da cultura que eu tenho. Então, olha só. Primeiro, partes interessadas. Segundo, equipe. Terceiro, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida. Quarto, planejamento. Aqui tá fácil até de explicar. Ele é muito similar com muito processo do planejamento sexta edição do PMBOK, né? Pensando naquele ciclo de vida, iniciação, planejo, executo, monitoro e controlo e encerro. Tá? Então ele vai dar algumas características, vai lembrar alguma coisa dos processos de planejamento, do passo a passo ali, do planejamento do PMBOK sexta edição. Quinto, trabalho do projeto, que tem a ver muito com execução e monitoramento e controle, se a gente pensar nesse sexta edição aqui, ó. Então, eu vou começar a ver, nesse momento, os recursos do meu projeto,
tanto humanos quanto materiais. Eu vou verificar as aquisições, as lições aprendidas, a execução como um todo e o monitoramento e controle, retrospectivas quando eu tenho abordagens ágeis, ações relacionadas à redução de work in progress, né, de trabalho em progresso, muito utilizado no Kanban, tentando reduzir o quê? O tempo das atividades para eu entregar um pouco mais rápido, né? E aí, como eu falei, como eu entrego mais rápido. Esses daqui, não que os outros não estejam, mas está muito conectado ao tailoring, ou seja, que abordagem eu vou usar, dependendo da abordagem eu uso retrospectiva, dependendo da abordagem eu uso só uma reunião de lições aprendidas no fim, né? Dependendo da abordagem, o controle é diferente, tá ok? E o change, né? As mudanças. Quanto mais interativo, quanto mais escopo incerto, mais mudança tende a acontecer. Mesmo no escopo fechado, pode ser que o meu cliente ligue e fale assim, olha, eu quero mudar algo. Então, o change ele vai servir para tudo. Por isso, novamente, a ideia do guarda-chuva como um todo. Outro importante, a gente falou lá em cima do quê? De benefício. Para eu ter benefício, eu tenho que ter entregas de qualidade, né? Então, entrega relacionado com a qualidade, pensando em todas as mudanças que ocorreram no projeto. Relacionado também às partes interessadas para avaliar essa entrega. Porque pessoal, eu trabalhava numa empresa de equipamento, e às vezes a gente terminava o equipamento, estava tudo pronto, estava testado, e a gente falava, cliente, está tudo pronto. E o cliente virava e falava assim, eu quero ir aí ver. Não, mas eu estou falando, não, eu quero ir. Então, não adianta às vezes você, mesmo utilizando os critérios, achar que você vai conseguir entregar sem ele ver, porque ele quer ir lá e ver a mesma coisa que você. Mas aí ele vai bater o carimbo e falar assim, ó, pode faturar e me manda. Perfeito? Então, é nesse momento que eu vou o quê? O que eu prometi, eu vou mostrar o valor que está sendo entregue. E quando a gente fala em abordagens ágeis, hoje em dia, tem muito essa frase, falhar rápido e aprender rápido. Ou seja, no ágil, eu posso fazer uma entrega pequena, mas já usável, que é utilizável, que a gente chama, para o meu cliente, porque por muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer mesmo falando, né? Se eu falar para vocês aqui, me contarem ou falarem o nome de um carro azul, cada um vai dar um nome com a mesma informação. Por quê? Porque cada um está pensando uma coisa na cabeça e o cliente é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que o cliente sabe, mas ele não sabe. Então, o falhar rápido e o aprender rápido junto com ele, às vezes é melhor você entregar algo 15 dias para ele consistente, pequenininho, do que esperar 6 meses e ele falar que está tudo errado, né? O professor Breda falou, né, eu sou engenheiro de formação também, além de administrador de formação, e eu trabalhava muito com hidráulica industrial, ia nos clientes e falava assim, viu, qual que é a velocidade que você quer desse atuador hidráulico, desse cilindro? E o cliente virava para mim e falou assim, mais ou menos assim, ó, tá bom. Falava, qual que é a distância do curso que você quer que ele atue, que ele vá e volte? Assim. Dá vontade de falar assim, ó, segura aí que eu vou pegar treino e vou medir. Ou seja, nem o cliente sabe exatamente. Então, se você consegue fazer pequenos protótipos, pequenos MVPs que a gente chama hoje em dia, né? Para entregar para ele e ele falar assim, ó, XYZ está certo, o H está errado, conserta. É muito mais rápido e vai dar muito mais para ele uma consideração do tipo, poxa, ele está preocupado com o meu problema e já entregou alguma coisa para mim. Perfeito? Então, aqui o falhar rápido e aprender rápido é muito importante, muito interessante. Uma que não pode faltar, independente de seu KR, KPI, de qualquer medição que você vai fazer, tem que ter métrica, né? Então, um domínio aqui continua tendo métrica para ver os resultados que o projeto atingiu, indicadores tanto de tendência do que está acontecendo ou que vai acontecer para o futuro, ou do que já aconteceu.
lembrando sempre a dica que eu dou aqui. Pessoal, fazer um gráfico colorido bonitinho e colocar na parede é muito fácil. Né? Pergunta para todo o time do projeto se eles entenderam tudo que está escrito no gráfico, se eles sabem interpretar e tomar ações daquilo. Né? Porque a gente não monitora e controla, o gráfico é monitorar, fala assim, tem um erro, preciso tomar uma ação corretiva. Então, quando você for fazer um gráfico, um indicador, tenha certeza que todo mundo entendeu e que ele tem uma razão de ser, que ele vai cumprir um objetivo para a entrega de benefícios do seu projeto lá no futuro. Se não, pessoal, não faça. Tá? É que nem a gente falou de ISO agora há pouco, que nem o auditor da ISO, quando ele olha um formulário assim, ele pega 10 formulários iguais e fala assim, poxa, o item 5 aqui está vazio em todos. E a pessoa vira para ele e fala assim, esse item aí, não sei por que colocaram aí, não serve para nada tal. E qual que é a resposta do auditor? Ele fala, campo criado é campo preenchido. Se esse campo não tem razão de ser, revisa e tira ele. Mesma coisa, indicador, API, medição, métrica, tem que fazer sentido. Se não, não faça. Melhor não fazer. E por último, o último domínio dos 8, uma tal de incerteza. Como a gente falou, mundo cheio de informação, crescendo rápido, mudando rápido, temos que nos adaptar muito rápido. O VUCA volta aqui um pouquinho, né? O lembrete conectando ao princípio que a gente viu agora há pouco. Então, mudança, adaptabilidade, risco e complexidade estão completamente conectados a essa incerteza. Então, quanto mais eu tiver um aviso prévio do que eu tenho de incerteza, vai me ajudar a desenvolver as atividades e gerenciar essa incerteza. E aqui ela é ligada um pouco mais ao risco do sexta edição, mas não com uma abordagem tão grande como eu tenho na sexta. Então, começo a falar de análise qualitativa, quantitativa, de probabilidade, de impacto, mas não com a mesma ênfase, mas com um carinho muito grande para fazer com que, novamente, aquele objetivo ou aqueles objetivos e aquele legado, aquele benefício seja entregue a contento lá no final. E aí passamos por 12 princípios e 8 domínios. Como eu falei para vocês, querem ser um profissional de projetos? Seja um profissional de caixa de ferramentas e não de bala de prata. Perfeito? Sejam profissionais constantes e disciplinados e não necessariamente motivados. Né? No meu dia a dia eu tenho que ter foco e objetivo. Vou dar um exemplo, né? Eu ir na academia hoje, com essa chuva que deu hoje de manhã, não estava motivado. Muita gente não está motivado, mas estava disciplinado e focado com um objetivo X lá no futuro. Então, às vezes eu não preciso estar motivado todos os dias, mas eu preciso estar disciplinado e com foco no meu objetivo. Tá? E acordem todos os dias pensando, ontem foi bom, ontem foi legal, mas eu posso fazer melhor hoje. Né? Como o Bill Gates diz, tente 1, 2, 3, se possível 4, 5, quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras. Persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Eu tinha uma professora de MBA, que ela chegava na classe sem falar boa noite. Ela falou assim, o que vocês fizeram hoje diferente de ontem para chegar nos objetivos e projetos pessoais de vocês? Ou vocês continuam fazendo as mesmas coisas e querem que as coisas caiam do céu? Aí ela falava boa noite. Então, pessoal, sempre melhoria contínua, sempre na vida de vocês. E uma última frase, né? Nunca é tarde para recomeçar também. Sair da inércia, tinha um professor que falava de engenharia, que ele falava que 1 é infinitamente maior que 0. Então, só o fato de você começar algo é infinitamente maior do que você não fazer nada. Né? Faça a roda girar e corra atrás dos seus sonhos. Eu digo isso porque tem muita gente que fala assim, estou com
40 anos, não dá mais tempo. Acabou, não tem jeito. Roberto Bolanhos, o Chaves, começou a fazer Chaves com 43 anos. Chapolin, mais ou menos com a mesma idade. O dono do KFC começou com 65, né? Então, tem Ana Maria Braga, depois de 40 anos, começou a fazer sucesso na TV. A gente tem N exemplos em que você pode começar hoje a virar esse jogo e a fazer o que você quiser. É isso. Muito bacana, professor. Valeu mesmo, hein? Não sei se aí, professora Thaís, não tem aí. Dúvidas? Acho que pode abrir, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação aí sobre o que foi ministrado, né? Sobre essa nova versão aí, essa nova visão, né? De gestão do PMBOK, etc. Vamos lá, gente. Deixa eu ver quem está aí. Ah, legal. Valeu, Natanael. Professor Zé Renato, quero agradecer demais, porque eu sei que você estava num corre danado, a gente conversou. Enfim, e eu te agradeço mesmo, foi um prazer ter você aqui. A gente já trabalhou na mesma equipe, né? E certamente agregou muito valor na minha vida pessoal e profissional. Aquele tempo que a gente ficou junto, enfim, fazendo aqueles projetos, você que já vinha de projetos, pôde agregar muito valor. A gente passou por mudanças ali, né? Naquele time foi muito legal. Então, a gratidão eterna. Você está para Jundiaí, para São Paulo, para onde? Estou para Jundiaí, agradeço novamente o convite e continuo aprendendo com o senhor, sempre acompanhando os stories ali, né, e os papos que a gente tem. Se Deus quiser, a gente toma um café logo, logo aí, chama a professora Adriana, todo mundo lá, né, e eu me lembro até de uma frase novamente, que a gente estava indo almoçar, não sei se o senhor lembra, né, que a gente falou, olha, as empresas passam, as amizades, elas ficam para sempre. E a gente tem que cultivar na empresa, antes de mais nada, as amizades, né? E é exatamente isso que aconteceu. A gente já saiu da empresa que a gente estava naquela época e aqui a amizade, o respeito, a consideração continuam, né? Então, muito obrigado por tudo aí, sim. Muito obrigado, gratidão aí, obrigado vocês que participaram, né? Zé Renato, gratidão, Papai do Céu te abençoe nos seus projetos, e a hora que puder a gente vai estar junto aí tomando um café e, enfim, batendo um papo aí, tá bom? Com Obrigado a certeza. todos que passaram aqui, boa noite, e a Scamp agradece aí, obrigado, viu? Obrigadão. Valeu, gente, tchau, tchau, um Valeu, boa abraço. noite, pessoal. Até Boa mais. noite. Obrigada, professores. Tchau. Até mais. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite.